Então, olá pessoal. Opa, pedi para fechar os microfones aí, pessoal. Enquanto isso, olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma iniciativa, mais um EAV. São os encontros abertos virtuais, né? O que eles diferem um pouco do EAD? O EAD normalmente é essa educação à distância, mais estruturada. O EAV é uma iniciativa do projeto Inova Juntos, em que nós estamos tentando possibilitar trocas de experiências de municípios, trocas de experiências de técnicos, trocas de experiências de associações, enfim. É um espaço virtual aberto, onde nós estamos conversando tecnicamente. Esses espaços têm aproximadamente 1 hora, ele às vezes acaba podendo se prorrogar um pouco mais, mas no máximo 2 horas de atividade, a gente tem esse respeito aos tempos das pessoas, e nós discutimos aspectos importantes. Uma consideração muito importante é que as opiniões que estão sendo apresentadas nesses encontros abertos virtuais não representam oficialmente a posição nem da Comunidade Europeia, nem da CNM, nem dos organizadores, ou seja, cada pessoa está falando em nome de si próprio, em nome do órgão que representa, e o nosso objetivo aqui é super democrático, super republicano, para nós começarmos a conversar. Bom, o tema de hoje aqui, o tema de hoje é compras governamentais. Nós vamos falar sobre a nova lei de licitações, e nós vamos falar sobre a nova lei de licitações na perspectiva de auxiliarmos dois consórcios que estão trabalhando especificamente com isso. Então, nós temos o CISGA e nós temos o CISANVI, e a gente vai estar discutindo principalmente as contratações e as contratações no caso de medicamentos ou de outras ações. Mas antes disso, como é que eu vou posicionar aqui para vocês? Eu vou fazer primeiro uma revisão geral de alguns conceitos de licitações, o que muda em relação a essa legislação, e mais ou menos apresentar um pequeno mapa de estudos daquilo que a gente pode fazer. Tá? Então, o que a gente precisa entender em relação a essa modificação e as perguntas e respostas mais triviais. Tá? Então, isso aqui, o que é? É um tratado definitivo sobre licitações públicas? Não. É a apresentação do primeiro bate-papo com a proposta de um mapa de estudos em que nós vamos ir em conjunto, tá? Então, a primeira pergunta, assim, já direta e objetiva que a gente tem é a seguinte: mudou a nova lei de licitação. Vale a pena eu migrar para a lei de licitações? Tem um período de transição, o meu município pode estar ou pode não estar obrigado a adequar essa lei de licitações? Vale a pena eu migrar para a lei de licitações, sim ou não? A resposta é sim, claro que sim, com certeza que sim, o mais rápido que você puder. Por quê? Porque essa legislação, ela consegue... Gente, alguém está com o áudio aberto. Poderia fechar, por favor? A cobra lá, ó. Gente, alguém poderia fechar o áudio aqui? Então, vamos lá. Isabela, você consegue bloquear todos os áudios aí? Tenta bloquear todo mundo, por favor, tá? Então, vale a pena migrar para a lei de licitações? Essa é uma pergunta que os municípios fazem e tudo mais. Vale, sim. Por quê? Porque essa lei de licitações, ela não está perfeita, ela tem pontos que ainda podem ser melhorados, ela tem avanços que ainda precisam ser entendidos, mas ela traz mudanças radicais em relação ao modelo anterior, e a grande maioria dessas mudanças são para o bem. Então, vamos algumas mudanças gerais. Primeira e mais significativa de todas, ela congrega em um único instrumento todas as legislações de licitações anteriores, com a exceção de que ela está mantendo apenas a questão da legislação das estatais numa lei à parte. Então, se você não é de uma estatal, se você for de uma estatal, você também pode seguir os princípios associados com esse de pregão, mas isso é muito importante. Então, o que acontece? Antes, para eu estudar licitações públicas, eu precisava ser um super especialista de licitações públicas. Eu precisava ler a Lei 8.666, joia. Eu precisava ler a 10.520, eu precisava ler a legislação do RDC. Se eu lesse essas 3 leis, seria suficiente para eu aplicar o meu processo de licitação? Não. Você ainda precisaria entender quais são os posicionamentos dos tribunais de contas, você precisa entender os decretos, você precisaria avaliar todas as competências. Legal. Só que o que acontece? O seu processo de contratação deveria ser com um monte de amarras técnicas, como, por exemplo, assim, se eu quero fazer uma concorrência, então eu vou fazer uma concorrência, então vai ter lá um limite do valor da concorrência e vai ter um limite do valor, por exemplo, da concorrência se fosse para obras, ou um limite da concorrência se fosse para bens e serviços comuns. Cara, mas esses limites não existem mais? Não.
Esses limites não existem mais. Então, o procedimento, uma grande mudança, e é uma mudança conceitual dessa lei de licitação, é que ela traz o quê? Ela traz a racionalização, ela traz a simplificação, ela traz a clareza e unifica tudo num único procedimento de licitação, num único modo previsto da realização dos procedimentos de licitação, que está no artigo 17, e a gente vai ver já já. E, poxa, então isso é legal? Sim. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante. Arruma-se a bagunça, tá? E arruma-se de uma forma em que todo mundo agora passa a falar a mesma coisa, na mesma língua, na mesma ordem. Mas tem um problema. E um problema muito sério, que está enlouquecendo o pessoal que está discutindo os conceitos de licitação e que não está conseguindo digerir a lei ou não está conseguindo entender e sentir seguro o suficiente para adotar esses novos procedimentos. Que, primeiro, a lei é muito longa e você precisa ler a lei inteira. E você precisa entender e interpretar o que existia no seu modelo mental e o que existia no modelo mental anterior. E, para isso, a lei também fez uma coisa muito legal. Eu vou passar já para vocês. Primeiro, eu vou bater um papo de alguns aspectos principais, depois eu vou mostrar. Não acreditem no que eu estou falando, isso é um mapa de estudos, a gente vai ver isso na lei, tá? Mas o que a gente tem de diferente? Poxa, se eu tenho uma ruptura do paradigma, da forma de entendimento, então eu preciso pensar de um jeito novo. E para eu pensar do jeito novo, eu preciso estudar o novo para entender esse jeito novo. Legal, excelente, fantástico. E a lei deu conta disso. No artigo 6º, ela criou um glossário, um grande glossário, em que ela explica cada um dos termos, como ele funciona, por que ele funciona. E você vai pegar cada um desses termos e vai organizar na sua cabeça e depois, lá na frente, você pega e, opa, beleza, você só aplica aquilo que está dito da lei dentro desse novo quadro lógico. Mas o que acontece? A sua cabeça já está acostumada a estudar licitações há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Sei lá, você está licitando, às vezes, desde o Decreto-Lei 200. Tudo bem. Só que o que acontece? Quando eu falo hoje em concorrência, na sua cabeça já vem uma imagem mental e um modelo de concorrência que fala assim, legal, a concorrência vai ser isso, eu vou usar para obra, vai demorar todo o tempo e tal. Agora, na hora que eu pergunto para você assim, como é que vocês fazem o sistema aberto e fechado no caso das concorrências? Me explica como é que vocês estão organizando nos seus municípios a contratação, a fase de lances da concorrência. Aí você fala, epa, você errou. Concorrência não tem uma fase de lances. Tem, agora tem. Não tinha, mas tem. Então, observem que o mesmo termo, concorrência, que era uma coisa lá atrás, porque antes nós tínhamos uma separação que era o seguinte, para obras e serviços de engenharia, né, eu vou realizar as licitações tradicionais pelo modelo da Lei 8666. E para bens e serviços comuns, eu vou realizar os processos de licitação de acordo com o pregão, com a 10.520. E nós tínhamos esse divisor de águas. E agora está tudo junto. E o que acontece? Está tudo junto e é tudo do mesmo jeito. Mais do que isso. Mais do que isso, está tudo junto, é do mesmo jeito, é para ser realizado preferencialmente de forma eletrônica e ele pode ter características que ainda não estão claras na nossa cabeça. Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu vou ter a mesma fase, que pode ter uma fase de propostas, pode ter uma fase de lances e pode ter uma fase de decisão e de julgamento. Isso é uma licitação. Não, mas isso é o pregão. Gente, tanto o pregão quanto as outras modalidades de licitação, ele vai ser o pregão quando o modo de julgamento eu estiver falando o seguinte, olha, então isso aqui vai ser o menor preço, ou vai ser essa ação. Mas se for, por exemplo, uma licitação em que vai ser técnica e preço, o processo é concorrência. Olha que legal. Então, é como se nós tivéssemos feito uma coisa que é a pregonização de tudo? Não. É uma coisa que já existe na nossa legislação, que já foi testado, que é como se estivéssemos fazendo a RDCização de tudo. Eu ouvi falar daquele negócio chamado RDC, que surgiu para as Olimpíadas, para a Copa das Confederações e tudo mais. Sim. O que era o RDC? O RDC, ele era um procedimento de licitação que eu tinha que a Lei 8666 de um lado, eu tinha o pregão do outro, e ele trazia a lógica do pregão para as obras.
E se nós pegarmos e formos observar, as fases que estão lá no artigo 17 são as mesmas fases do RDC. Então, quando a gente começa a pensar em termos de RDC, que já é uma coisa nova, que já estava valendo, que você já poderia utilizar para suas obras, para suas construções de escolas e tal, mas provavelmente você não fazia isso, porque aquela lá, deixa eu fazer aqui o que eu estou fazendo. Você já tem lá, por exemplo, a empreitada pro global, né? Você pode ter outras formas em que, de repente, a própria pessoa que vai fazer uma obra vai fazer o projeto básico, vai fazer o projeto executivo, e isso está dito na legislação que você pode. Então, se você acompanhou toda a legislação, desde a Lei 8666, aplicou. Se você acompanhou a 10.520, aplicou. Se você acompanhou a do RDC e aplicou, no ano passado, nós tivemos o decreto 10.024, né, que fez o quê? Na legislação antiga, na legislação da Lei 8666, ele trouxe tudo aquilo que a gente já poderia trazer dessa legislação do futuro para aquela legislação presente. Então, eu lembro que eu provavelmente conversei com vocês, ou fui em bate-papos, ou fui em outros locais, e falei, gente, preparem-se. Esse decreto aqui, ele está fazendo um ajuste, trazendo todos esses avanços que são possíveis na legislação nova para agora. Legal. Então, nós começamos a ter o pregão com o sistema aberto e fechado, em que você fazia o sistema aberto, era como se fosse um pregão normal. O sistema aberto e fechado, você fazia uma primeira competição, como se fosse um pregão, e depois as pessoas dariam um lance final e fechado naquela proposta. E isso já existia. E isso já era possível. Mais do que isso, se nós analisarmos, por exemplo, os avanços do decreto 10.024, ele tinha lá, ele dizia que no artigo 3º, por exemplo, os municípios teriam que aplicar os benefícios, ou essa forma de execução, de acordo com uma regulamentação que seria definida aí pela SEGES. E essa regulamentação foi feita. E houve um treinamento. Houve um treinamento da operação disso tudo que a gente está falando até agora, que é o quê? É a Instrução Normativa número 206. Essa Instrução Normativa número 206, ela dizia o quê? Olha, todos os municípios, os consórcios públicos ou os estados, até tantos mil habitantes, vão ter uma escadinha, um período de entrada em que eles deverão já migrar, por exemplo, para esse novo modelo do 10.024, para a realização de todos os procedimentos oriundos de transferências voluntárias da União. Para você que está aqui me acompanhando, então, transferências voluntárias, estou falando dos convênios, dos contratos de repasse, todas aquelas coisas que a gente cuidava do antigo Siconv e que a gente está cuidando da plataforma Mais Brasil. Legal, então você já tinha que fazer e você já tinha que saber isso tudo. Então, houve essa transição e, a partir de julho, todos os municípios já deveriam estar aplicando e deveria estar fazendo essa aplicação no modelo eletrônico, e dentro desse modelo eletrônico, você ainda deveria estar fazendo em alguma plataforma que estivesse integrado à plataforma Mais Brasil. Então, observe um movimento muito interessante de integração de plataformas, de integração de ações e de coordenação de atividades. Dentro dessa nova lei de licitações, nós vamos ter ainda um outro aspecto muito, muito relevante, o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Este portal ele já está sendo construído em desenvolvimento com o Ministério da Economia hoje, já tem uma equipe da ENAP que está trabalhando e discutindo isso desde o ano passado, com vários comitês, com várias articulações, eu tenho participado de algum deles, tenho tido o privilégio. Uma coisa muito interessante de dizermos é que existe uma voz, um representante dos municípios dentro desse comitê gestor do portal, que é, inclusive, feito um dos representantes, é um representante da CNN. Tá? Então, nós temos uma voz ativa. E o que vai acontecer nesse portal? E o que vai acontecer nesse portal a partir de agora e a partir de agora para frente? E vamos falar um pouquinho de avanço de legislação e de avanço de tecnologia. Tá? Então, o que a gente está... E já eu volto para a lei, para a aplicação das leis e para as implicações da aplicação dessa lei. Esse avanço de legislação vai dizer o seguinte: para eu aplicar essas ações que estão lá no portal, todas as licitações públicas vão ter que ser registradas em um único local. Imagina você ter no Brasil, um lugar que você fala assim, eu quero saber sobre as licitações públicas do Brasil.
vai nesse portal que você consegue saber tudo. Rapaz, você já imaginou que legal ser isso? Porque hoje, eu já tentei aqui, eu fiz um levantamento, tempos atrás, o pessoal aqui tinha me contratado do Sebrae para fazer um levantamento das ações de licitação aqui no Distrito Federal. Aí o Distrito Federal tinha uma central única de licitações. Então é tudo ali? Não, mas aí tem a exclusão da educação, aí tem a exclusão dos bombeiros, aí tem a exclusão do não sei o quê. Aí você tem as administrações regionais que eram 16 e passaram para 34, no final das contas. Se você quisesse saber o que estava sendo licitado no Distrito Federal, você precisaria ir para cada um dos órgãos e para que tivesse a descentralização e para cada uma das administrações regionais. Isso num quadradinho que é o Distrito Federal. Imagina isso no âmbito Brasil. Você acabava não tendo esse tipo de informação e você não conseguiria estruturar essas políticas públicas de maneira equivalente. Então, esse portal, ele é um gigantesco avanço, ele vai surgir. Fiquem atentos às lives, às operações, às posições que a SEGES está fazendo. Por quê? Porque eles estão construindo um conceito que se chama o Comprasnet 4.0. E aqui eu não quero dizer que você, município, precisa utilizar o Comprasnet 4.0, você tem absolutamente autonomia para fazer aquilo que você quiser. Mas eu preciso que você entenda o que está sendo desenvolvido, porque isso faz parte de uma das estratégias mais robustas, bem pensadas e sólidas de transformação da realidade dos municípios, das administrações públicas estaduais, federais, por meio da contratação pública. Então, está se fazendo a construção de um arcabouço simplificado, com base na tecnologia que te permita a transação automática das coisas. Por quê? Porque hoje nós complicamos tanto o processo de licitação, que a licitação deveria ser uma coisa assim, alguém quer comprar, está aqui desse lado, e alguém que quer vender, está aqui desse lado. Eu conecto quem quer comprar e quem quer vender. E aí tem uma coisa aqui no meio, que seria a licitação. Hoje, a licitação virou um negócio tão complicado, que o processo fica vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você cumpre todo o teatrinho operacional. Mas, normalmente, o que você compra tem uma qualidade que não atende o que quer comprar e também não está funcionando da forma como quer vender, como quem quer vender. Então, hoje, a legislação, cada vez mais, ela tenta simplificar, ela tenta racionalizar, ela tenta instrumentalizar você, que é comprador público, para fazer as coisas direito. Então, agora, a gente tem, por exemplo, bens e serviços especiais. A gente tem bens e serviços, você vai poder fazer assim, obras, você pode fazer contratação de obras que não tenham um alto grau de complexidade pelo processo de pregão. Não, mas eu não posso, para realizar uma obra, eu preciso ter um engenheiro. Ótimo, coloca o engenheiro, não tem problema. Só que o que acontece, eu não estou dizendo que a obra vai deixar de ser, ou vai ser, sem acompanhamento do engenheiro. Precisa de engenheiro, coloca o engenheiro. Mas é uma coisa comum. Eu estou construindo uma parede, estou fazendo aqui a transição, sei lá, eu preciso construir um pedacinho numa escola para mudar um banheiro e reformar 2 cozinhas. Gente, é diferente isso do que construir uma usina de Belo Monte. O grau de complexidade, de sofisticação de um e de outro é diferente. E, provavelmente, você encontra no mercado empreiteiras que tenham condições de construir uma cozinha e fazer um tipo de alteração. Gente, alguém está buzinando demais, espero que vocês não estejam ouvindo muito, eu não liguei o bloqueador de som aqui, vocês devem estar ouvindo as buzinas ali do pessoal. Mas live em tempos de pandemia é isso. Cara, mas pode isso? Pode. Mais do que pode, deve. Então, existem certas coisas, por exemplo, eu vou contratar um serviço intelectual. O serviço intelectual não vai fazer... Mas espera aí, por quê? Então, existem certas coisas que, no nosso modelo mental, eles eram anteriormente vinculados a um processo e agora a gente está tendo a simplificação desse processo. O processo de RDecização, ou seja, esse processo de construção do procedimento do pregão para todo mundo, e já eu vou mostrar para vocês como um mapa de estudo, facilita esse procedimento. Então, tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, não tem mais tomada de preços, não existe mais o RDC, não existe mais o convite. Então, eu tenho essa exclusão. E eu tenho novos tempos, novos prazos e novos procedimentos. Ok? Outra característica muito importante que nós podemos ver disso tudo é que grandes assuntos de licitações públicas que estavam como penduricalhos da legislação ou como legislação acessória, o que a gente precisava dar uma volta gigantesca para conseguir resolver ou para conseguir explicar, agora está disciplinado, agora está colocado. E qual é isso, por exemplo?
Ah, como é que eu faço o registro de preços? Está lá nos procedimentos complementares ou especiais, está lá no 78, 74. Enfim, você pegou essas coisas como o credenciamento, o registro de preço e tudo mais e definiu claramente como ele funciona com cada uma dessas ações. Nossa, muito interessante. E aí depois você trouxe outros avanços ainda maiores, alguns avanços que tiveram um freio administrativo e operacional, por exemplo, da questão dos vetos. Então, a gente pode discutir, ou nesse momento, ou no momento posterior, o impacto dos vetos ou o impacto dessa ação. Então, você vai ter, por exemplo, uma sistemática de seguros, você tem uma opção, por exemplo, de você fazer uma obra e você vai colocar essa obra. Se a pessoa não te entregar essa obra, a própria empreiteira vai poder finalizar a obra. Nossa, isso é uma coisa que não existia. Legal, olha que interessante. Eu tenho uma nova regulamentação, por exemplo, em relação à punição. Na nova lei de licitação, a gente não fala de punição. Não tem, porque qual que era um grande problema? A gente fazia tudo e nada era punido. Mas agora, nessa nova lei, foi criado um capítulo específico da licitação pública que foi lá para o Código de Processo Civil. Então, quem vai cuidar dos crimes de licitação vai ser o mesmo advogado que cuida dos crimes e que manda a pessoa para a cadeia, que divulga e tal. E isso é bom, porque você, ao mesmo tempo que melhorou o processo, simplificou a norma e aumentou o grau de rigor, tanto para compradores quanto para fornecedores. Tudo bem? A iniciativa original é que nós faríamos uma transição rápida de uma lei para outra. Por quê? Porque quanto mais rápido você se desliga da transição anterior, mais rápido você incorpora o novo e segue. Tivemos essa transição do decreto 10.024. Mas, enfim, foi para o Congresso Nacional, nós tivemos uma ampliação de prazo, e tudo bem. O que eu quero recomendar para os senhores? Primeira coisa, muita calma e muita serenidade. Tudo aquilo que você sabia de licitações públicas, você continua sabendo. Mas você precisa entender e enxergar os de para. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E eu vou mostrar aqui um pouquinho, na estrutura da norma, essa minha sugestão de mapa de estudos, para você falar o seguinte, cara, não sei nada da lei de licitações, vou ter que fazer uma entrevista agora, preciso conversar com o prefeito. Lê esses artigos aqui, você vai entender a lógica. Estou com um pouquinho mais de tempo, vou ler esses outros artigos aqui e vou fazer a norma. Estou com tempo de ler tudo, leia tudo. Falar o ler, eu tenho por hábito, eu preciso atualizar agora. Eu sempre leio a lei de licitações e gravo a lei de licitações, e eu fico ouvindo no trânsito ou fazendo alguma outra coisa. Eu sempre escuto isso. A última versão que eu tenho é do 4253, que ela foi o decreto 1292, porque assim, você tem um processo de tramitação, não vou entrar muito na tramitação jurídica. O decreto, o PL 1292, não é decreto não, ele congregava todos os pedidos, tá? Desde 1995, normalmente ele recebe a primeira nomenclatura e todos os assuntos que eram colocados sobre licitação foram apensados nele. E depois disso nós tivemos dois projetos que surgiram do Senado, e no final das contas eles acabaram virando um relatório final com um substitutivo, tá? E esse substitutivo foi aprovado e esse substitutivo está valendo. Então, ele congrega toda a discussão, todo o entendimento dos últimos anos. E, mais importante, agora é fato, não é boato, agora está valendo. Eu falava para todo mundo, gente, isso vai acontecer assim, isso vai acontecer assado. Já está valendo. Se a lei já está valendo, se os sistemas tecnológicos estão acompanhando, se a tecnologia está avançando com com o Comprasnet e com as outras plataformas, se eu preciso fazer tudo eletrônico, o que vai acompanhar também, e aí no seu próprio ritmo? Os entendimentos dos tribunais de contas e os entendimentos das cortes. E aí, imagine o seguinte, para quem já leu um acórdão de Tribunal de Contas, sabe que não é uma leitura simples e não é uma leitura trivial. É um texto denso, é um texto difícil, de difícil interpretação, mas ainda assim, os próprios tribunais vão ter que digerir essa nova legislação e posicionar os seus entendimentos em relação a ela. E aí, nesses entendimentos, quando existir esses problemas, como, por exemplo, uma mesma nomenclatura indicando coisas diferentes, e eu estiver lendo um acórdão falando sobre a fase de lance de uma concorrência, você vai achar que você ficou louco. Então, não tem como. A gente tem que voltar
e começar a estudar do zero, e a gente tem que voltar e começar a conversar com quem está fazendo as coisas e acompanhar essas evoluções. O que tem de importante? Gente, isso não surgiu da hora para outra. Isso não é um susto. Isso passou por várias mudanças do Congresso. Houve tentativa, sim, eu acompanhei todos os vetos, houve tentativas profundas de melar a norma, tá? Houve tentativas que não fazem sentido e que passaram por conveniência política e tudo bem, mas também não vai ter impacto, sei lá. Nós temos agora a figura do agente de licitação. Gente, agente de licitação tinha uma bagunça que ficava na cabeça. Quando é comissão de licitação e quando é pregoeiro? Quando é isso aqui? Para resolver esse problema, assim, vamos criar um agente de licitação e esse agente de licitação vai resolver todas as coisas. E está tudo bem, e está tudo certo, a norma foi feita para isso. Aí, no meio dos 49 do segundo tempo da aprovação do 292, veio lá um pedido de mudança. No nome do agente de licitação, no caso do pregão, se chamará pregoeiro. Tudo bem, mas para quê? Tá lá, sei lá, o pessoal que faz o pregoeiro, a Associação dos Pregoeiros, pode estar muito feliz, mas tudo bem, associação, você devia mudar o seu nome para a Associação de Agente de Licitação, que você ia resolver todas as coisas. Mas isso passou. Existem algumas coisas que não ficaram bem resolvidas, existem coisas que ainda precisam de regulamentação, mas é tanta mudança, que a gente tem que fazer o seguinte: primeiro a gente tem que fazer um esqueletão, tá? E eu vou mostrar esse esqueletão para a gente rapidinho aqui, tá? Então, essa é a minha primeira visão geral. Isabela, tá aí, por favor, a opção de compartilhamento de tela? Posso compartilhar minha tela aqui? Tá? Deixa eu só... Pode? Então, obrigado. Só para eu passar aqui para o pessoal rapidinho, em termos aqui, muito simplificadamente, pessoal, o plano de estudos. Eu preparei um material, no caso, não foi aqui para a CNM, foi um material para o Sebrae, tá? Dentro desse material do Sebrae, eu entreguei no dia 11/3, ainda chamava aqui 1292, tá? Então, eu trouxe aqui todos os avanços e as discussões dessa legislação e como ela estaria funcionando, tá? Os pedaços da lei de licitação, por exemplo, aqui a 12.462, que é a lei do RDC, então tem um pedaço dela que deixou de existir, e outras ações. Falei bastante aqui da minha pequena empresa, mas, enfim, o que eu estou falando aqui de maneira muito, muito simplificada? O que muda com o processo é essa padronização aplicada à maioria dos compradores públicos, exceto as estatais. E aqui, ó, uma sugestão de mapa, não tenho tempo, preciso falar com o prefeito e tem que explicar a lei de licitação. Cara, você senta e lê a primeira vez isso aqui, o artigo. Você vai ler a estrutura principal, depois você vai ler o artigo 5º, os princípios, depois você vai, porque mudou a principiologia. A gente está melhorando essa principiologia, ou seja, o objetivo do que eu quero com a licitação tem que estar casando com o procedimento administrativo. Depois eu estudo aqui o capítulo 6, que é das definições. Isso aqui, gente, você vai ter que fazer uma mini aula de latim, que como é que você escreve 41 em latim? Como é que fala 41 em latim aí? Conta aí, não sabe, né? É difícil. A gente vai ver já. Pregão é 41. Então, a gente vai ter que fazer. Senta aqui e leia 200 vezes, se for preciso, porque aí você vai entender todas as coisas e aí você vai conseguir encaixar essas coisas dos processos. Depois disso, eu vou para as fases do processo de licitação, que é o mesmo jeitão, a mesma fase para todos, tem as excepcionalidades, eu vou poder dizer no caso do pregão presencial ou não, eu entro nesse tema depois. E aí você vai ver modalidades de licitação, critérios de julgamento, processo de contratação de direta, processo de inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Ok, leu isso aqui, já vai para a sua reunião com o prefeito. Isso aqui te salva para você entender essa mudança. Mas isso não é suficiente para você operar no setor de licitações. Então, então esse é o primeiro mapa que a gente vai passar com vocês. O segundo mapa é um mapa em que a gente fecha por núcleos de transformação. Então, a gente vai sentar juntos e nós vamos entender a lei de licitação numa leitura linear inteira, do 1º até o 88. Porque do 1º até o 88, você vai ter uma estruturação clara do que está acontecendo e quais são as ferramentas que você pode usar. Como é que vai ser a fase de lances, como é que vai ser o aberto, como é que vai ser o fechado. Você já leu lá anteriormente e a gente vai fazer essas ações. E depois a gente vai fazer uma leitura do 89 ao 194 para tentar entender
as mudanças no procedimento de gestão, os procedimentos de contrato, os procedimentos de punição e os prazos de transição e os prazos de adaptação, ok? Então, o que acontece hoje aqui em relação a essas fases do processo de licitação? E a gente vai aqui no 17, ou seja, lembra aqui, ó, que é uma das coisas, tudo a partir de agora vai ter uma fase preparatória, uma fase de divulgação do edital, uma fase de apresentação e propostas e lances, quando for o caso. Você vai dar sempre preferência para o pregão, você vai dar sempre preferência para o eletrônico, e você vai fazer dessa forma. Mas pode ser que você queira fazer uma concorrência de uma outra forma. E aí você não precisa ter apresentação de propostas e lances. Você vai ter a fase de julgamento, habilitação, recursal e homologação. O que você sabe hoje se perde com a lei de licitação? Não se perde, tá? Tem vários avanços em relação à lei. Eu posso falar um pouquinho depois, o pessoal quer saber mais sobre a lei complementar e tudo mais. Eu posso deixar aqui para vocês também os despachos dos vetos da lei de licitação. Deixa eu só achar aqui, que eu estava no meio da preparação. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, tem todas as ações dos vetos que a gente tem. Então, tem a lei, tal, e aí teve algum veto ou alguma coisa. Você pega e você vai conseguir analisar um e o outro, tá? Então, deixa eu ver aqui. Acho que eu já estou aqui, ó, só para eu mostrar aqui para vocês. Alterações legislativas. Olha cá, tem um capítulo 2 aqui, fala das alterações legislativas. Então, já vou entrar direto. Eu vou passar aqui essa parte do começo, mas para vocês enxergarem, então vamos lá. Separar as ações. Primeiro, o momento da fé, que eu sempre falo, pessoal, acredita no que eu estou falando, e agora vamos ao momento São Tomé. Vamos comprovar aquelas coisas que eu estou falando rapidinho, para vocês terem aqui. Ó, aqui eu estou no Lei 14.133, deixa eu colocar ela grandando aqui. Lei 14.133, de 1º de abril, data infeliz, para fazer essa verificação. Eu tenho um capítulo aqui, ó, das alterações legislativas. O artigo 178. A parte especial do decreto 2.848, de Código de 1940, também conhecido como Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo, capítulo 2b. Então, nós temos uma coisa chamada dos crimes e em licitações e contratos administrativos. E está lá no Código Penal agora. Tá? Então, essa é uma primeira mudança bastante significativa. Você tem que entender o que significa isso. O que é superfaturamento? O que é, por exemplo, essas... Isso está explicado. E está explicado onde? Está tudo no artigo 6º, que é o glossarião que você precisa. Dá para entender essa lei sem ler o artigo 6º? Não, não dá. Porque você vai cometer, você vai ser induzido a erros conceituais em relação a essa ação. Então, eu vou passar agora rapidamente aqui, já foi meia hora dentro dessa estrutura, tá? Abordando aqui, só mostrando os highlights desses aspectos que eu disse. Então, primeira coisa aqui, ó, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14.133, é ela mesma, de 1º de abril, é fato, não é boato. Aquilo que eu estou falando, existem algumas excepcionalidades aqui, ó, que não são abrangidas por essa lei, as empresas públicas, sociedades de economia mista, etc. Depois aqui a gente vai ter todas as ações que também estão vinculadas a outros procedimentos que não vão te impactar diretamente. O pessoal do Nova Juntos, acho que sim, mas ó, coisas de acordos internacionais, formas de existência, ou seja, como ele congregou tudo de todas as leis, tem um monte de assuntos que vocês nunca viram ou nunca se interessaram, que agora estão tratados aqui, tá? Para que serve essa lei? Olha lá, ela serve para alienação, concessão de direito de uso real, compra exclusiva, locação, concessão de permissão, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia de comunicação, etc. Ok? Legal, estou sabendo isso daqui. Um aspecto importante para quem cuida aí de microempresa, de ação, de desenvolvimento das MPS, isso é muito importante. Primeira coisa, pessoal, está valendo tudo. Olha lá, ó. Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados nessa lei as disposições constantes do artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123. Está valendo igual. Tudo tem que aplicar para a microempresa do mesmo jeito. O que a lei colocou aqui foi 2 freios. Quais são esses 2 freios? O inciso primeiro que está dizendo
que se o item, né, o item da licitação for acima do valor de faturamento dos 4 milhões lá e 800, do limite de faturamento da MPE, então, se eu tenho um item que custa isso, eu estou falando da peça de uma turbina de Itaipu, gente, não estou falando de uma coisinha assim. Aí, aquela licitação, você não vai aplicar não só o empate ou desempate, você não aplica nenhum dos benefícios. Olha que maluco. Ou, no caso das obras, também se a obra ultrapassar esse valor, as empresas podem participar, mas você não aplica nenhum desses benefícios. Isso foi um mecanismo, houve muita discussão, eu participei muito ativamente disso, um mecanismo de você garantir um freio, né, um controle para as pessoas que estavam fazendo uso indevido desses benefícios. E aqui, ó, tem uma outra característica interessante, ó, a obtenção dos benefícios de que se refere o caput desse artigo fica limitada a microempresas e empresas de pequeno porte que no ano calendário da realização da licitação ainda não tenham celebrados contratos administrativos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante a declaração de observância do limite dessa licitação. Ou seja, olha como melhora a política pública. Se você é uma MPE, eu, governo do Estado, já te paguei 17 milhões no ano passado, você não é mais microempresa. Não é. E aí você não vai ter direito, você pode participar das licitações normais, mas não me venha com uma cartinha dizendo que você vai querer aplicar benefício, 5%, não. Você já tem contratos assinados. E aí tem muita discussão, mas o contrato assinado, como é que eu vou verificar? Hoje é uma declaração. Mas olha que legal. Como eu tenho o Portal Nacional de Contratações Públicas e todas as licitações só serão válidas se elas estiverem publicadas no portal, e eu tenho o número da licitação publicada, eu tenho o nome de quem ganhou, e eu sei que tem o nome de quem ganhou, eu sei quem ganhou, eu sei quanto está valendo. Então, isso vai ser uma parte muito, muito interessante para quem mexe com isso, tá? Parte de principiologia, ela deu uma modificação. Não dá tempo, gente, eu preciso só passar aqui, tá? Parte de principiologia deu uma modificada, vocês precisam ver, mas aquilo que a gente já conhece, a proporcionalidade, celeridade, desenvolvimento nacional sustentável, enfim, tem um monte de outras ações de normas aí do direito brasileiro. Esse aqui, ó, de tudo aquilo que vocês estão falando nesse bate-papo, artigo 6º. Ele vai te explicar tudo, tem que ler 50 vezes. O que é órgão, entidade, administração pública, agente público dotado de poder de decisão, contratante, contratado, licitante, compra, serviço, bens e serviços comuns, bens e serviços especiais, obra, atividade, serviço de fornecimentos contínuos, não contínuos, regime de dedicação exclusiva, contrato não compartilhado de recursos humanos, serviços contínuos, contratos, e vai embora. E não para. Mas isso aqui é igual ao outro? Não, é igual tudo junto. Igual pega do SDR, junta aqui tudo, do RDC e tudo mais. Obras e serviços de fornecimento de grande vulto. Tem coisas que são só para elas. Esse aqui. Serviço especial de engenharia. Ok, é esse aqui, que pela heterogeneidade, complexidade, etc. Serviço comum de engenharia. Olha, esse aqui é novo. Então, serviço que tem ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho, qualidade, manutenção e adequação dos bens móveis e imóveis, de preservação das características originais e vai ser contratado por pregão. Porque o pregão é o mesmo procedimento para tudo, então vai ser por menor preço. Então, olha quanta mudança legal, né? E aí você vai passando e vai aprendendo latim. Ó. Aqui nós já estamos no 25 e a coisa vai. Projetos básicos, projeto executivo, projeto especial, orçamento detalhado, projeto executivo, matriz de risco, vai ter que ter uma grande ampliação na ação de riscos. E vai, cadê? 31, 32, cadê o 41 lá? Ó? XLI. Opa, vamos fazer um XLI. O que é o XLI? É o 41 aqui. Ó. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Está resolvendo o processo ali. Tem modalidade nova aparecendo aí. Cara, o que é isso? Ó, diálogo competitivo. Isso aqui é a modalidade de licitação para a contratação de bens, obras e serviços e compras que a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos com o intuito de desenvolver a alternativa mais capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta após o encerramento dos diálogos. Gente, quero contratar alguma coisa muito complicada, ou que está desenvolvendo a tecnologia, quero colocar energia sustentável aí em Santa Catarina, em Florianópolis. O que é melhor? É colocar sol, colocar eólica, colocar das marés, eu quero 500 quilowatts ou megawatts lá aqui de energia, preciso disso. O que eu contrato? Faz elétrica? Sei lá. Chama todo mundo, bate um papo, faz um diálogo competitivo, conversa com o cara da eólica, conversa com o cara não sei o que. Aí, na hora que você entendeu como funcionam as tecnologias,
você monta o seu edital e aí essas pessoas com quem você conversou concorrem entre si. Se você não sabe o que você vai construir, você conversa antes. Nossa, mas pode fazer isso? Pode, está aqui, gente. Tá? Então, olha aqui, todos os negocinhos, ata de registro de preços, sítio oficial, a gente vai poder fazer coisa para o contrato de eficiência, garantia seguro. Não dá para falar isso tudo em uma hora, tá? Depois ele aborda aqui ó, os agentes públicos, estou fazendo só essa apresentação daquele mapinha de leitura, começo a falar do processo licitatório, tá? E aqui eu vou pular aqui, ó, e vou lá para o 17, que é aquele pedaço que está falando como que a gente funciona. Ó. O processo de licitação observará as seguintes fases nessa frequência. É isso. Para quê? Para tudo. E aí, a gente pode fazer a inversão da fase de habilitação, que antes aquela coisa da documentação vinha antes, agora como o normal. É fazer primeiro a fase de disputa e depois a fase de análise de documentação. Quando você faz a inversão da fase de habilitação, volta a ser do jeito que era a Lei 8666. Então, é bem avançado. Aí você vai explicando aqui ó, a instrução do processo licitatório. Coisa muito legal, que já mudou lá no Decreto 10.024. Não começa mais com o seu termo de referência. Tá? Você vai fazer um ETP, um estudo técnico preliminar. O que eu estou contratando resolve o problema que eu estou contratando? Não, então não contrata. Faz outra coisa. Ah, mas então é mais um documento para colocar no processo? Não, gente, o objetivo é acabar com o processo. E aí você vai para o Comprasnet 4.0, já tem um ETP automático. E se alguém fez um ETP bonitão, lá o Exército fez um ETP bonitão para comprar água de galão de 20 litros, você quer comprar também, entra no Comprasnet. Gente, se cadastra no Comprasnet, nem que seja só para usar o ETP. Vai, porque vai ser muito bom. Copie e cola o negócio e ele ainda vai te dar um ranking dos melhores classificados que todo mundo está usando. Então, eu posso usar o conhecimento e inteligência de contratação pública do Brasil inteiro para fazer melhorar o meu edital. E mais, você pode usar os modelos dos editais da AGU, que já estão adaptados para o novo decreto 2024. Já tem lá modelo de tudo. E a gente vai simplificar, a gente vai racionalizar, usar para tornar a vida do fornecedor uma coisa mais simples também. Então, se você está dormindo, abraçado com o seu edital de licitação e com o seu pessoal da procuradoria falando não pode, traz esse povo para conversar, porque as coisas mudaram, tá? E mudaram para melhor. Só que ele ainda não entendeu e por isso está falando, não, vamos ver, vamos fazer essas coisas assim. Vou passar rapidinho, gente, que eu preciso abrir para as perguntas, já falei demais. Ó, bom, vou passar aqui mais um pouquinho para contar aqui algumas coisas importantes. Deixa eu ver aqui. Ó, nós temos os conceitos da margem de preferência que volta. Eu não vou entrar nisso aqui, isso é bastante complexo, a gente está em discussão ainda. Margem de preferência que você vai poder pagar mais caro para comprar alguns produtos, isso não é aquela prioridade de contratação da micro empresa, é uma margem de preferência diferenciada, que pode ser até 20%, 10% em alguns casos. Olha quanta coisa tem. Aqui, ó, chegamos no 28, olha lá aqui, modalidades. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. E as outras não existem mais. E o RDC acabou. E o convite não tem. Nossa, mas o que eu faço? Não tem mais convite? E agora? Agora não tem mais convite, mas o limite da dispensa de licitação, por limite de valor, que era 8, depois passou para 37, ou você podia ter o dobro, no caso das empresas públicas, sociedade de economia mista, etc., agora é 56 mil reais, gente. Então tá resolvendo, tá simplificando. Ah, quer dizer então que se eu estiver usando isso aqui, eu posso fazer uma dispensa de licitação para aquisição de bens e até 50 mil? Pode. Nossa, mas quase tudo que eu compro é dispensa de licitação. Já está errado, você devia estar fazendo planejamento de compras. Porque você vai continuar gerando fracionamento, isso continua tipificado como crime, só que agora está no Código Penal. Então calma aí, nem tanto ao mar, nem tanto ao morro. Tem que ir devagar nesse negócio aí e tem que entender, tá? Então, passando aqui, eu estou passando aquela leitura rápida, tá? Aqui, ó, os métodos de julgamento, maior lance, leilão, como é que funciona. Vou pular um pouquinho mais para frente. Quem pode ser o edital? A outra coisa. Tanto o decreto 10.024 e quanto essa lei, elas foram criadas seguindo uma normatização da construção de lei. Então, está tudo de carreirinha. Depois deu uma bagunçada nas mudanças do Congresso Nacional. Mas é só você ler do começo ao final que tudo faz sentido. Não precisa ficar preocupado, tá? E, ó, tem que fazer planejamento. Você tem que fazer aqui, ó, o planejamento deverá considerar o consumo anual. Então, você agora não está comprando só aquilo que você quer, você compra as coisas que fazem sentido. Para consórcio, isso é super importante, gente. A gente vai melhorar muito essas questões.
fala aqui das obras do serviço de engenharia, explica os procedimentos, isso parece demais com as contratações que vocês fazem, mas tem os avanços. Olha, eu tenho a contratação, olha, coisa que é novidade, para quem não estava, para quem vive na Lei 8666, isso é novo. Contratação integrada e contratação semi-integrada. Então, é integrada, tanto o projeto básico quanto o executivo, pode ser feito pela mesma empresa. Ah, mas eu não quero fazer isso, então faz a semi-integrada, que aí você separa. Entendeu? Não é que esse aqui é bom, o outro é ruim. Não quer, faz o outro, vai aprendendo. Tá tudo aqui, são ferramentas sensacionais para a gente usar, tá? Deixa eu passar aqui, vou mais para frente, licitações internacionais, divulgação do edital de licitação também foi simplificado. Aqui mudou bastante, gente, fase das propostas e lances, fases abertas, fechadas. Tô na dúvida? Entra no Comprasnet, faz os tutoriais, lê os manuais e vai usando, nem que seja para você já estar preparado para a integração com as coisas com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Porque como o PNCP vai ser lá, se você estiver usando o Comprasnet, você já está publicando direto. Ah, mas eu tenho meu sistema próprio. Beleza, você integra o de lá e também vai estar super tranquilo, tá? Mas cadastra no Comprasnet, nem que seja para você usar o ETP e ver os avanços. Agora, por exemplo, entrou a sala de disputa nova, entrou agora semana passada, e antes disso tinha uma outra área de trabalho. O objetivo é que o pregoeiro não tenha que fazer nada. Você coloca lá o procedimento, ele faz sozinho. E no final te dá um negócio licitado junto. Ainda tá funcionando com tudo automático? Não, mas vai caminhar para isso e a gente vai ter que verificar. As partes ainda não está bastante simplificada essa parte de documentação, a gente traz muitas coisas do nosso passado, tá? E aqui, ó, tá falando tudo da licitação, tudo das fases. Aí a gente tem uma outra coisa que é muito importante, pessoal. Eu vou até o 78, eu vou até o 88 para vocês darem uma olhada, depois eu só pulo lá, que seria aquela primeira leitura, tá? Ó, o processo de contratação direta, você vai ter duas formas aqui diferentes, tá? Então, ele está explicando como é que você monta, como é que você estrutura, e você vai ter a inexigibilidade de licitação. Também tem umas pequenas modificações aqui e novos valores. Então, aqui, ó, dispensa, inexigibilidade. Isso seria o equivalente ao 24, 25, aquelas coisas que a gente já estava acostumado. Ah, então 24 vira 74? Mais ou menos. Elas mudam um pouquinho de ordem e de forma como eu apresento. Mas o que é importante vai impactar direto vocês. É isso aqui, pessoal. A contratação com valores. Dispensável a licitação. A dispensa de licitação por limite de valor. Não vale a pena fazer a licitação quando o valor for menos de R$100 mil. No caso de obra, serviço de engenharia e manutenção de veículos automotores. Também entrou no final, não estava. E para R$50 mil, quantos foram os valores de compras, obras e serviços. Lembra que eu falava para vocês, que eu falava, a gente teve a pandemia, o valor era 37 e pouco, passou para 50 até o 31 de dezembro. Lembra que eu falei que ia voltar para 50 e 100? Voltou, tá? Então, isso a gente está aqui com tudo funcionando. Olha aqui. Você vai ter as ações aqui. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitado no caso de obras de serviço de engenharia, no valor de R$300 mil. Então, tem as exceções das exceções que vocês vão ter que conhecer, que provavelmente diz respeito aos aspectos que vocês trabalham. Aqui, pessoal, um aspecto novo e libertador, que vocês podem utilizar, que está na lei. Cara, posso usar credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, registro de preço e registro cadastral? Pode. Manifestação de interesse é uma coisa nova. Tem que ler aí como é que funciona. Não dá tempo de explicar. Posso usar o credenciamento? Pode, gente. O Sebrae faz credenciamento de consultores. Posso fazer um credenciamento para prestação de serviços? Posso usar um credenciamento para mim? Pode. Está aqui, é regra, como funciona, onde utiliza. Eu estou com dúvida como é que eu contrato no meu consórcio. Faz um credenciamento das suas oficinas para prestação de serviço, melhora o procedimento de operação, faz um registro de preços, por exemplo, para utilizar para aquisição de pressas. O importante está tudo aqui, está tudo claro, está tudo direto. Então, você vai fazendo como se fosse pedir pelo número. Eu quero um pregão, registro de preços, vai ser credenciamento, você vai montando e já faz a sua definição. Tem aqui um outro conceito muito interessante, que é o da pré-qualificação, tá? Então, aquela pré-qualificação que a gente tinha antes na tomada de preços, ela continua existindo de uma outra forma. Ela explica aqui, ó, a manifestação de interesse, que é um jeitão diferente de fazer a contratação, também não dá tempo de explicar, e cada um deles, ok? Já estou perto de 1 hora, preciso abrir para perguntas, tá? Enfim, terminamos aqui, 86, 87, 88. Ufa, respirou. Foi até aqui. O que eu fiz? Fiz aqui
Volta e lê de novo. Mas eu já li, volta e lê de novo, umas 3 vezes. Até aqui, você tem o grosso do que muda da lei de licitação. E você tem que entender isso no seu modelo mental. E depois você vai ter toda aquela parte de gestão de contratos que é muito parecida com a lei 8666, tá? Muito parecida. Vai falando das garantias, então você já conhece da lei 8666, vai estar muito similar aqui àquilo que você faz, tá? Depois vem a execução dos contratos, depois aqui as alterações dos contratos e preços, ó, tudo aquilo que tem novidades, mas não são tão gigantescas assim. E aqui a gente vê algumas outras variações sobre estruturas de pagamento. Deixa eu ver aqui. Aqui as infrações administrativas. E aqui a gente começa a falar sobre a parte de punição, as punições administrativas e tudo mais. Gente, eu vou fazer uns cursos que vão ser curso tudo de 2 horas, 3 horas, para a gente ir fazendo essa validação. Não sei se eu vou colocar no CNM Qualifica, se eu vou colocar no Sebrae e tal, mas enfim, a gente tem que fazer isso. Ó, para fechar aqui, e acho que esse vai ser o último ponto que eu vou falar, o Portal Nacional de Contratações Públicas é o sítio eletrônico oficial destinado. A primeira versão do portal agora deve estar para sair já, acho que mais alguns meses, ou com certeza isso já vai estar entrando. Onde você vai fazer a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei. Então, ou você publica lá, ou não vale o que você está fazendo. Tá? Realização de consulta facultativa dos órgãos sobre todos os entes federativos. O contrato será regido pelo comitê gestor, com 3 representantes da União, 1 representante, 2 representantes de municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Está na dúvida? Quer propor alguma coisa? Quer mudar a lei? Fala com a gente. Fala com a Confederação, a gente pega, não sou eu o representante da Confederação, a gente coloca você para conversar com o cara que está lá no comitê e ele fala por vocês, porque é para isso que existe. Tá? Poderá conter, entre outras informações, planos anuais de compras, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento e pré-qualificação, avisos de contratação, atas de registro de preço, contratos administrativos, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Olha que legal. Se isso não entra agora, mas como todo mundo vai ter que passar lá, todos os modelos vão estar lá, as orientações dos tribunais vão estar lá, todo mundo vai olhar no mesmo lugar e eu vou saber, inclusive, as notas fiscais eletrônicas. A gente arruma a bagunça, aumenta o compliance e começa a melhorar o processo de contratação pública, tornando uma coisa simplificada e que todo mundo enxerga, ok? Depois tem aqui os prazos, né? E isso é muito importante, a gente está observando, principalmente aqui, como é que ficou aqui, ó. Os municípios com até 20 mil habitantes terão um prazo de 6 anos a contar da publicação desta lei para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e 8º, a obrigatoriedade da realização da licitação na forma eletrônica de que refere o artigo 17, regras relativas à utilização do sítio eletrônico oficial e parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios de que se refere o capítulo deverão publicar em diário oficial as informações exigidas nas leis, que sejam divulgadas no sítio eletrônico oficial, disponibilizar a versão física dos documentos e suas repartições, vedada a cobrança a qualquer valor, salvo referente à cópia, como é uma coisa que a gente já tem. Então, gente, significa que eu posso dar uma enrolada por 6 anos? Pode, deve, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não fique focado no atraso. Vamos olhar para frente, vamos entender esse negócio logo. Aqui, todas as leis que mudaram, isso aqui agora é Código Penal, tá? Tudo esse pedação aqui que eu estou falando. E aqui, o último finalzinho aqui a gente coloca, e revogam-se, tipo assim, não está valendo mais. Os artigos de 89 a 108 da Lei 8666, que vai estar pegando grande parte aí dos contratos da gestão, a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, a Lei 10.520, isso aqui é importante, gente, deixa eu colocar aqui, ó. A Lei 10.520 e os artigos de 1º até o 47A da Lei do RDC, após 2 anos decorridos da publicação oficial dessa lei. Ou seja, vai acabar. Então, não dá para você ficar amarrado na Lei 8666, porque ela também já tem um pedação dela que foi revogado. Se você quiser, você pode seguir por um para o outro. Como isso já foi revogado, pessoal, a parte da gestão dos contratos, a parte da modificação, vocês têm que ter em consideração isso aqui, ó. Já foi revogado na data de publicação. Arrume os seus pareceres, arrumem os seus acordos, arruma
a coisa que está aí, porque senão vocês vão ter problemas, tá? Turminha, isso foi uma visão geralzona, né? Uma visão geral, é mais um plano de estudo do que qualquer outra coisa. Eu já li isso aqui 200 vezes, e eu não sei se eu cheguei a 200, não. Acho que eu li umas, sei lá, mais de 10, com certeza. 200 no decorrer de todos os avanços da legislação e tal, e nas aulas você acaba lendo essas coisas. O que eu tenho para dizer para vocês? Só tem boa notícia. A única má notícia é que você não sabe. E se você não sabe, então senta e estuda e vai ser só boa notícia. É simples assim. Turminha, é isso. Vamos abrir aqui para o pessoal se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, porque se eu não souber, pelo menos eu tenho o telefone de quem sabe. Então, aí eu levo lá o pessoal da SEGES, para André de Normas e tal. E uma coisa muito interessante é que tanto a CNM está trabalhando muito com o Ministério, está discutindo na SEGES de uma forma super republicana. O Renato Fellini vem, faz bate-papo com a gente, bate-papo da CNM, conversa. Foi entrevistado aí no bate-papo que eu fiz na semana de contratação em Santa Catarina, entendeu? O processo de construção, tanto do decreto quanto dessa lei, teve audiência pública, teve processo de participação. Hoje está aberta a audiência pública da dispensa de licitação que vai surgir. Tem um mapa de desenvolvimento tecnológico, tem um monte de coisa. Eu particularmente, estou atuando dentro de um contrato aí com o Sebrae, eu tenho atuado como consultor especialista na área de licitações públicas, na construção e validação das funcionalidades do Comprasnet. Muita coisa que não funciona e muita coisa que vai funcionar. Então, gente, na hora que isso aqui estiver funcionando do jeito que está previsto, o Brasil muda de página. E a gente vai fazer mais ou menos que nem a gente fez com os bancos. Os bancos hoje no Brasil são referência internacional sobre efetividade, cartão de crédito, pagamento virtual. Você vai para a Europa, o pessoal ainda, nos Estados Unidos, o pessoal ainda usa cheque. Aqui a gente fala, nossa, que coisa antiga, tá? Então, é um princípio de um grande avanço de desenvolvimento. Turminha do Rudimar, isso aqui era para vocês. Alguma coisa que foi útil para vocês? O que você achou aí, rapaz? Está mais ou menos? Está bom, não está? Até acho que é a lista de presença que as meninas devem estar pedindo. Bom, enfim, estamos respirando agora. Não, na verdade, a gente está aqui, a gente até não tem nenhuma pergunta para fazer, porque a gente precisa, de fato, o que a gente falou, né? Lê, volta lá, lê de novo, pensa, toma água, volta, lê de novo. Então, a gente vai precisar fazer uma intensiva sobre isso para poder trabalhar. Vamos estudar um pouquinho o Comprasnet, que a gente não usa, né? Nós usamos hoje o pregão Banrisul, que já tem boas coisas, já que já está integrado com essa nova modalidade, isso é importante, mas nós precisamos ainda agora dar uma digerida em tudo isso. É muita informação. Né? Você lembra que eu falei que era para pedir para o pessoal estudar antes, né? Falei, o nosso São Jurídico já comprou um livrinho aqui, ó, já tá, né? Então está todo mundo tentando se pisar aí, mas vamos lá, vamos ter que fazer, vamos ter que se virar. E aí depois nós vamos combinar na Assembleia dos Prefeitos um prazo, né? Vamos nos dar um prazo para botar em vigor a nova lei, começar a usar ela. Tem que explicar. Você vai fazer o seguinte, pega o consórcio, estuda todo mundo, que quem ensina aprende melhor. Aí a gente faz um bando de qualificações nas comissões de licitação dos municípios. Sim. E a gente, porque eles não... Tem coisas que eles compram lá, tem coisas que eles estão fazendo de medicamento e tal. Aí a gente faz esse nivelamento de entendimento com os municípios. Eu acho que se a gente colocar o pessoal de vocês aí do consórcio para fazer esse treinamento nos municípios, a gente vai conseguir ter um avanço gigantesco. Porque provavelmente vai ter dúvida que os municípios vão fazer, essa dúvida vai subir, e na hora que ela subir, a gente pergunta aqui no Ministério, pergunta no Tribunal, vai para o TCU, entendeu? A gente qualifica e repercute a dúvida, porque agora, gente, é o momento de todo mundo sentar e estudar e fazer a coisa certa, entendeu? Fazer com bastante calma. Combinado. Tá? Zanin, oi, quem pode? Quem está falando aí? Eu não estou vendo. Tudo bem, Zanin? É o Edson, aqui de Cascavel, Paraná. Ô, Edson, tudo bom, rapaz? Agora eu tinha chegado aqui o negócio. Rapaz, eu sempre cito vocês lá com o exemplo que você me deu lá do MEI que ganhou o roçado. Lembra que você falou que ganhou o roçado e tal? Eu vivo falando. E como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Estamos aqui com a nossa equipe, também um grupo de estudo sobre a nova lei, a 1433. E temos uma ou duas perguntinhas muito rápidas aqui, já nessa explanação que você fez. Uma delas... esse jeito que eu passei, esse mapa mental de como estudar? Tranquilo, não, muito bom.
Nós já usamos aqui o Comprasnet, tá? Todas as nossas ações são eletrônicas e a gente já tem utilizado, então isso também tem nos ajudado e facilitado. Com relação à dispensa, né, que é o tema mais comentado, de 50 mil e 100 mil reais. No nosso caso aqui, em Cascavel, nós não conseguimos utilizar a dispensa por valor, tendo em vista que a gente, onde era 17 mil, né, agora com 50 mil a gente vai facilitar. Tendo em vista que nós usamos o elemento aqui, né? Como o município compra bastante, então eu tenho que ter cuidado aqui para comprar um determinado produto e não dar fracionamento de licitação, porque senão eu faço várias dispensas, que o CNPJ do município é único, e eu tenho 13 secretarias, né? Então, só nesse aspecto que eu vou ter que dar uma cuidadinha, mas eu também vejo com bons olhos, queria ver o teu comentário com esse aspecto da dispensa, né? E uma outra situação, nós sabemos que a lei já está vigente, mas não conseguimos operacionalizá-la ainda em razão de não ter o portal de compras. Sim. Acreditamos que até o final do ano devemos ter. Eu acho que até julho, viu? Acho que antes do final do ano isso aí já entra, porque inclusive o problema da dispensa, para a operacionalização disso, a dispensa. Bom, termina de perguntar que aí depois. Isso mesmo. Que daí tem a questão da dispensa e elegibilidade. Hoje nós fazemos ela de forma não eletrônica, né? O próprio Comprasnet, acredito que não traz ainda essa ferramenta dela eletrônica. Então, a pergunta aqui dos colegas nós já poderíamos operacionalizar a dispensa ou a inexigibilidade nesse momento sem ter o portal? A resposta provavelmente deve ser não, porque tem que estar publicado no portal. Então, eu queria que você comentasse isso. Então, eu comento. Então, não porque tem que estar publicado no portal, mas calma que o portal está indo, e isso aí está apertando as canelas do Comprasnet que você nem imagina. Então, vamos lá. Para quem é meio novato de licitação, o que ele está falando é o seguinte, que eles estão fazendo as contratações por elemento de despesa. Poderia ser por subelemento de despesa, tá? Para você não ficar com uma coisa... Mas isso tem que olhar os acordos aí do Tribunal de Contas do Paraná, tem que olhar um monte de coisa. Mas, normalmente, eu recomendo o pessoal fazer por subelemento de despesa, você pega para material de escritório e tudo mais. Se você estourar aquele limite da dispensa, que era os 8 mil, depois foi para 37 e tal, você vai no artigo 89 da Lei 866, que dá de 3 a 5 anos de reclusão ou multa. O negócio é meio sério, né? Então, não vamos fazer isso. O que acontece? Hoje, o Comprasnet ele já possui um sistema de dispensa eletrônica, só que dispensa eletrônica lá se chama cotação eletrônica. Então, você tem um módulo do pregão, vocês vão lá no módulo do pregão, liga lá para o pessoal, pede para eles habilitarem o módulo de cotação. Na hora que habilitar o módulo de cotação, você vai ter todas as dispensas eletrônicas, tá ficando gravado, tá, gente? Não precisa anotar, não, só pedir o vídeo para as meninas, elas mandam para vocês, você está lá no minuto, sei lá qual, 1 hora e um pouquinho. Aí você vai lá no sistema de cotação, habilita, o próprio pregoeiro vai ganhar aquele perfil de usuário e vai ter um menu a mais para ele poder fazer a cotação eletrônica, super tranquilo. Você faz hoje, ela já começa a funcionar para amanhã e para depois de amanhã e ela entra automaticamente. Legal, então já está funcionando, dá para fazer a dispensa eletrônica lá, chama cotação eletrônica. O que o Comprasnet está fazendo? Está fazendo 2 ações. Uma primeira ação, está tendo uma solução de contorno na dispensa eletrônica atual e está criando uma nova dispensa eletrônica dentro do Comprasnet 4.0. Essa solução de contorno entra agora muito rápido, tá? E o que vai ser essa solução de contorno? Eles vão pegar lá no índice, vocês não viram essa tela ainda, mas lá no índice da tela vai estar assim, qual o instrumento legislativo que você quer utilizar? Eu quero utilizar a 14.133. Na hora que você colocar 14.133, pumba, automaticamente ele te abre para o 100 mil e você já vai fazer isso. Isso vai ser para e passo com o novo portal de licitações. Então, o PNCP já surge, libera a dispensa, todo mundo pode observar e você já pode pegar carona nisso aí, que você já está utilizando o Comprasnet. Rapidão, de boa. Isso é a solução de contorno, por isso que eu estou falando que vai ser antes do final do ano, tá? Qual que é a outra solução? É a nova dispensa de licitação. Essa dispensa atual, ela está regida por uma portaria muito antiga, a portaria número 306 de 2001, tá? E essa portaria 306 de 2001, ela só trabalha com bens. Então, você só vai conseguir fazer a dispensa de bens e não vai conseguir fazer de serviços, você precisa dos dois. Então, essa dispensa de bens e de serviços surge eletronicamente, vinculada ao portal, com tudo redondinho, na hora que tiver essa outra versão. E aí demora um pouquinho mais. Eu não consigo, eu trabalho com as equipes do CEPRA, mas eu não posso falar sobre períodos e prazos de desenvolvimento, porque isso é uma informação interna do projeto.
Mas quanto à lógica do avanço, isso tem sido dito pela própria SEGES e tudo mais. E, gente, está integrado com o aplicativo, dá para fazer compra local, dá para fazer compra regional e resolver um monte de coisa. Tá? Ok, muito obrigado, Zanin. De nada. Alguma outra pergunta, gente? Assim, aqui é meio papo reto, assim, vai, faz, está fazendo, é aqui, lá. Tranquilo, né? Deve estar todo mundo querendo respirar um pouco. Alguém mais? Zanin, boa tarde. Fala, Cleber. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, deixa eu fazer um comentário para deixar registrado, né? A gente está com a equipe de licitação toda aqui no usuário licitação Cisanvi. É que lá na sala onde eles trabalham não conseguiu a multimídia para todo mundo aparecer, mas eles estão a comissão de licitação lá, os três estão acompanhando o bate-papo aqui. A gente até hoje pela manhã, nesse processo de revisão, tá? A gente estava discutindo sobre a pré-qualificação. Então, acho que né, a gente trabalha com material médico ambulatorial e odontológico, enfim, compras na área da saúde. A tomada, né, o maior tempo do processo de pregão hoje é na análise das amostras. Sim. E a cada pregão a gente precisa fazer, a gente não tem nenhum sistema hoje de registro de marca ou de pré-qualificação. Então, isso é algo que a gente já vai querer, né, começar a trabalhar para introduzir aqui, bem importante. Não sei se em algum momento a gente vai falar sobre isso, porque daí a gente tem algumas dúvidas do processo, mas também não... Não, eu não pretendo falar sobre isso aqui, mas eu posso falar sobre isso com vocês. Vocês são municípios selecionados de Nova Junto. Vocês falam assim, quero falar sobre isso. A gente chama eu ou mais alguém que saiba mais do que eu de licitações e a gente discute isso. Se vocês colocarem isso na pauta, a gente faz bilateral e discute. Só que o que acontece? Não é legal a gente fazer pauta de discussão para explicar o tema. É legal a gente fazer curso para explicar o tema, grava e manda para todo mundo. É melhor a gente pegar e ir para problema concreto. Como é que a gente vai implementar? Por isso que eu quero tanto fazer aquele fechamento lá da questão do questionamento das peças e serviços. Porque ali a gente já pode discutir a pré-qualificação. A gente joga a pré-qualificação de peças ali e faz um credenciamento, um registro de preço para peças e faz um credenciamento das operadoras de serviço, joga todos os problemas e pergunta para o Tribunal de Contas. E aí, estou fazendo isso, está certo? E aí deixa eles responderem. Tá? Então, é uma coisa legal da gente dar uma puxada. E se o pessoal da licitações aí que está aí no usuário, sei lá qual, que se tiver perguntas, estamos aqui também. Sim. Alguém mais, pessoal? Deixa eu te agradecer, né, Zanin, pela exposição aqui em nome da equipe toda. Parabéns pelo formato de exposição. Sim, é muito conteúdo, também é muito conteúdo mesmo, né? E te agradecer e parabenizar aí pela apresentação. Muito obrigado. Eu quero dizer que na última meia hora, eu até cheguei com 5 minutos de atraso. Eu tenho uma apresentação gigantesca com um PowerPoint lindão, que não sei o que e tal, que não ia caber aqui. Aí eu falei assim, o que eu vou tirar? Aí eu falei, vou tirar é tudo. Não adianta mostrar o PowerPoint, que ninguém vai acreditar em mim mesmo, né? E se eu estiver aqui, vai estourar o tempo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar o que eu interpreto disso aqui e vou mostrar na lei. Mas, se vocês quiserem, a gente entra ponto a ponto. Lembrando, nós estamos numa fase de amadurecimento. E muito cuidado, pessoal. Isso já aconteceu com os nossos doutrinadores outras vezes. Eu já vi isso. O cara lança o livro logo para ele tentar empurrar um entendimento. E ele tentar empurrar a coisa dele e fazer uma doutrinação na forma dele. Eu, por exemplo, não estou publicando. O meu próximo bate-papo sério disso vai ser da INAP. A INAP está criando um negócio, acho que eu vou falar no dia 20, vou falar mais ou menos isso aqui. No dia 20, vai ser 2 horas para eles também, com essas visões de impacto de licitação. Ainda tem que ir com muita prudência, com muita cautela e muito foco na lei, tá? Na lei, nos acordos dos tribunais, nos decretos que estão saindo. Está tendo uma faxina de decretos federais para arrumar a casa e tirar tudo os penduricalhos passado, então a gente tem que ficar muito atento a isso aí, tá? Alguém mais, pessoal? Zanin, só para encerrar, mais uma pergunta. Claro, vou lá. Com relação, 2, na verdade. Com relação às atas de registro, a gente percebe que agora vai ser possível prorrogar por mais 12 meses, né? Ou seja, 24 meses. Essa questão do reajuste, né? Provavelmente depois de 1 ano, as empresas vão estar pedindo um reajuste. E, já complementando essa pergunta, exatamente essas regulamentações, essas instruções normativas, a competência. Nós temos que aguardar o governo federal emitir as suas instruções normativas, ou o município pode regulamentar, né, algumas situações aí que também venham ao encontro, né, de já começar a operacionalizar.
Então, vamos lá. É aquela famosa frase, depende. Vamos lá. Se a gente for analisar bem analisadinho, os municípios, por uma questão federativa da estrutura brasileira, eles são autônomos e independentes, inclusive no aspecto de legislação. Tá? Cabe à União a definição de temas gerais de licitação e o município deveria trabalhar os temas específicos de licitação. A Constituição não mudou. Isso ainda está acontecendo. Só que o que acontece? Provavelmente, se o governo federal, daqui a um pouquinho, e um pouquinho a um mês, 2 meses e tal, falar assim, ó, isso é assim, e você tiver regulamentado que não é assim, é assado, vai virar um trator em cima de você, vão criar jurisprudência em cima de você, e em algum momento alguém vai te dar um croque na cabeça falando que você está fazendo assado e você não está fazendo assim. E vai que assim é melhor do que o assado que você está fazendo, aí você vai ter que gastar uma energia gigantesca para explicar isso tudo. Então, o que eu falo? Nesse momento de calma e de prudência, você mantém as licitações que você está fazendo. Espera mais um pouquinho o lançamento do novo PNCP, começa a estudar, fazer essa qualificação e prever as coisas que você já precisa aplicar e nunca viu na vida. Tipo o ETP, o planejamento de compras, o uso das licitações com o sistema aberto e fechado, para você entender como é que esse treco funciona. Beleza. Já fez um monte de coisa. E é isso, vai fazendo o seu feijão com arroz com as legislações normais, usa o Comprasnet ou outra ferramenta e vai entendendo esse negócio. Espera essa regulamentação e segue o entendimento, porque nós estamos numa construção de entendimento. Existem alguns pontos muito críticos da legislação que ainda está sendo discutido aqui, debatido dentro do sistema de normas. Por exemplo, uma coisa que não se tinha entendimento, a questão da margem de preferência de produtos que eles estavam colocando de 10%, que pode ser do produto do Estado, tinha um item lá que foi vetado, que o município podia dizer isso, foi vetado a margem, não chegaram no acordo como é que implementar. Se você for regulamentar a margem de preferência vai seguir uma lógica da margem de preferência de produtos nacionais em relação aos estrangeiros, que já tem um sistema que está funcionando, que você não conhece e nunca usou provavelmente. Por quê? Porque não nos atingia, precisava do decreto federal. A chance de você dar uma escorregada é grande. Então, dá uma acalmada agora, fica atento aos processos de legislação e já vai usando tudo aquilo que você pode. Você quer regulamentar para quê? Que pedaço que você quer usar que você ainda não pode? Da dispensa, está para sair mais até junho, julho. 2 meses, acho que já sai isso daí. Aí você pula para a dispensa, vai estar no PNCP. Está integrado? Provavelmente não está integrado. Então, o que a gente tem que fazer? Não tem esforço em regulamentar, tem esforço em integrar no PNCP. Se eu vou integrar, eu vou fazer um esforço danado para integrar, ou eu vou pegar e já cadastro no Comprasnet e pego todos os recursos oriundos de transferência voluntária da União, que já vai sair na plataforma Mais Brasil e que já vai sair com tudo integrado, e já licito isso daí pelo Comprasnet para não ter dor de cabeça, só para não ter dor de cabeça. E aí você aprende a usar um, aprende a usar o outro, e aí você toma decisões. Entendeu? Então, a gente tá naquele momento que eu chamo que é o momento do organizar as melancias para ir vender no Ceasa. O agricultor pega, sabe como é que os caras colocam as melancias para vender no Ceasa? Eles põem tudo meio de qualquer jeito em cima da caminhonete e ela vai andando. Na hora que você chega lá, tá tudo ajeitadinha. Todas elas foram rodando e foram se colocando. Cara, nós somos as melancias. Só foge dos cantos que podem machucar as costas da melancia. Entendeu? Pega o que você tem, acompanha o Comprasnet, olha o que a AGU está fazendo, pega os modelos de edital da AGU, dá uma olhada no 10.024 e na Instrução Normativa 206. Junta tudo. Estou fazendo isso? Estou. Ninguém vai me encher o saco. Ótimo. O que eu faço agora? Melhora a performance. E aí o regulamento. Para vocês, como vocês vão fazer? Como vocês já fazem transmissão ao vivo, sala de disputa, cara, vocês... Tipo assim, quando eu falo, pessoal, você não sabe o que fazer, copia Cascavel. Já falei isso 200 vezes, para um monte de lugar. Entendeu? Mas a chance de vocês errarem agora é grande. Não porque vocês vão errar, mas porque o entendimento não está fechado ainda. Tá? Ótimo, Zanin. Inclusive, nós estamos nesse planejamento, né? Até o final do ano, nosso planejamento é para iniciar a 1483 a partir de janeiro do ano que vem, a operacionalizá-lo, né? Então, nesse aspecto está dentro do nosso planejamento, até porque estamos fazendo aqui o orçamento agora, né? E aí, PPA, LDO, então é importante também a gente já ficar atento a esse planejamento da licitação, né? Mas calma, segura seu coração. Você começa 1433 lá, mas você está preparado para já fazer...
bens e serviços especiais, bens e serviços comuns, porque isso tudo já existe com 2024. Então, você já tem que estar fazendo muitas coisas da 1433 que já estão regulamentadas em 2024. Ou pelo Comprasnet, ou pela ferramenta que vocês estão usando. Não, isso mesmo. É exatamente implementar aquilo que a gente já não utiliza, né? A partir do ano que vem, nas obras públicas, inversão de fase e todas as outras situações. Mas a gente tem seguido, e nós aqui sempre seguimos o governo federal, né? É o nosso parâmetro, então a gente não vai ter dificuldade de implementar a nova legislação. Muito obrigado, viu, Zanin, pelas dicas. Eu que agradeço. Pressiona o governo federal, fala que você quer logo o processo de integração, porque eu não aguento mais esse negócio, vocês têm que digitar tudo de novo. Todo dia eu falo, oi, bom dia, vocês têm que integrar para o governo, para os municípios e tal. Estou batendo firme aqui neles, tá? A gente conseguir. Obrigado, Zanin. Tá bom. Gente, é isso então, né? Agradeço aqui para vocês, bom estudo a todos e a gente se vê na próxima, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.